o final. Eu vou apresentar para vocês o nosso convidado. Nosso convidado é o Dr. Borges. Ele é fisioterapeuta osteopata DO, que é a mais alta titulação na sua área. Ele é especialista em terapia manual e técnicas osteopáticas, tem várias formações, dentre elas a formação internacional em nova medicina germânica e muitas outras, como microfisioterapia, barra de axis, leitura biológica. Ele foi eleito 3 vezes profissional do ano, ministra cursos por todo o Brasil e atua na área há mais de 10 anos. Tenho certeza que ele vai contribuir muito hoje para o... Olá! Olá, tudo bem? Bem, tá me ouvindo bem? Tô. Tô sim. Também. Tá me ouvindo? Então vamos lá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ok. Alan, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado. E tenho certeza que você vai agregar muito mesmo com a gente. Muito obrigada por ter aceito novamente. E eu preparei 2 perguntinhas aqui para a gente começar a nossa live, tudo bem? Sim, vamos lá. Alan, você dá cursos, né, de medicina, de nova medicina germânica e com enfoque nas 5 leis biológicas. E pensando nisso, qual que é o impacto que nós vamos ter, né, nosso organismo vai ter após essa quarentena? Bom, primeiramente é bom a gente entender, né, que no estudo das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, né, nós incluímos 3 fatores que seriam os responsáveis por desencadear as nossas doenças, né? A psique, que nós definimos como um sentir biológico, né? É um sentir que conecta o homem a qualquer animal, como, por exemplo, os sentimentos de medo, raiva, solidão, enfim, todos os sentimentos que nós temos. Áreas do cérebro que geram informações que, de alguma forma, vão repercutir no nosso organismo em forma de respostas biológicas, né? Então, o que que acontece? Dependendo do tipo de sentir que nós temos diante de uma situação, uma área do corpo vai responder, né? Então, hoje, o que que nós temos visto, né? Nós, lógico, não podemos afirmar que vai acontecer algo, mas em decorrência de tudo que nós estamos observando, conversando com pessoas, conversando com pacientes, empresários, amigos, enfim, né? Toda a nossa rede de contatos, né? Nós estamos observando que nós vivemos um cenário de despertar de algumas sensações, né? Entre elas o medo, né? O medo, sem dúvida nenhuma, tem sido aí uma das coisas que mais as pessoas estão tendo, o medo da própria doença, o medo em relação ao futuro, uma perspectiva, né, econômica, financeira, enfim, todo esse cenário, né? Dentro dessa conotação do medo, nós temos 2 tipos de medo. Um medo da morte, que nós falamos que é o medo real, né? Quando a sensação eminente da morte está próxima, que acomete uma área dos pulmões, que são os alvéolos pulmonares, né? Que vão ser muito responsáveis por gerar sintomas como falta de ar, tuberculose pulmonar, quadros de pneumonia, por exemplo, né? Estariam muito ligados a essa sensação. E o outro, a sensação da ameaça real. A gente diz que é como se nós estivéssemos diante de uma situação perigosa, algo que vem sempre pela frente, que me gera alguma apreensão, e que muitas vezes, diante disso, eu me sinto com uma certa dificuldade de agir, uma certa impotência, né? Que acomete muita região dos brônquios, né? E aí, sem dúvida nenhuma, também aparecimento de quadros de falta de ar, broncopneumonia, as bronquites, enfim. Todo esse cenário de pânico, de medo, contribui, sem dúvida nenhuma, para um maior aparecimento de sintomas de ordem pulmonar, né? Nós sabemos que dentro de uma fisiologia, né? Toda vez que nós temos estresse recidivante, né? Eu falo assim, nós temos o estresse bom, que é aquele
que acontece de forma mais aguda, que nos coloca em estado de excitação, que não faz mal nenhum. Mas o estresse repetitivo, esse sem dúvida nenhuma, estudos já comprovaram isso, que ele começa a gerar quadros inflamatórios, e entre eles, uma das áreas que estudos já mostraram que essa inflamação, esse estresse recidivante inflama, são áreas do pulmão, né? Além disso, nós começamos a ativar um eixo de uma fisiologia do hiperestresse que faz com que nós tenhamos uma descarga muito grande de cortisol. O cortisol também, eu falo, ele é mocinho e também é bandido, né? Porque ele em estado de equilíbrio é ótimo, é anti-inflamatório, traz uma série de equilíbrio para o nosso corpo, faz com que nós possamos descansar, dormir bem. Porém, em estados de desequilíbrio, ele faz o inverso, né? Ele proporciona com que nós tenhamos mais quadros inflamatórios, maior dificuldade de dormir, ansiedade, que são outras situações que nós estamos vendo muito, né? Muitas pessoas estão tendo insônia, quadros de ansiedade, quadros de depressão. Então, tudo isso a gente começa a observar a partir de uma possibilidade, né? Uma perspectiva, né? Que nós podemos ter a longo prazo. E, sem dúvida nenhuma, quando nós enxergamos o conceito das leis biológicas, os maiores sintomas não necessariamente eles surgem no momento em que parece que as coisas estão piores, né? Quando psiquicamente nós estamos muitas vezes acometidos por uma série de situações, fisicamente nós temos uma possibilidade de nos mantermos melhor. É como se o corpo tentasse nos dar mais chance para lidar diante de uma situação de hiperestresse. E quando, de alguma forma, nós começamos a sair deste quadro, a tendência é que o nosso corpo tenha ainda mais sintomas, né? Porque inflamações, infecções, todos esses processos, eles acontecem como uma forma do corpo de tentar reequilibrar tudo aquilo que ele vivenciou no momento do hiperestresse, no momento do problema. É por isso que a gente tem dito às pessoas, né, que tente, de alguma forma, buscar nesse momento possibilidades de ter um maior equilíbrio, de buscar recursos para tentar diminuir esse hiperestresse recidivante, para que a longo prazo ela possa ter uma melhor qualidade, uma maior possibilidade de lidar melhor com todo o processo, seja ele físico ou psíquico, né? Então, a nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, é com a região pulmonar, que sofre por esses impactos que eu citei. Situações de depressão, a depressão está sempre muito ligado a situações de impactos no nosso contexto territorial. O que seria isso, né? São os nossos bens, é o nosso patrimônio, é tudo aquilo que nos remete à nossa conquista, né? A gente diz isso faz parte do nosso território, faz parte de tudo que nós conquistamos até hoje. E muitas vezes a sensação de que esse território pode ser abalado por algum motivo, né? Faz com que nós possamos aumentar muito os quadros de depressão, né? A depressão sempre, o animal que pede, né, ele tende a entrar em um estado mais deprimido. A gente diz que é o lobo perdedor, ele se torna mais deprimido dentro de um contexto geral, né? Então, é outra preocupação, sem dúvida nenhuma, né? Muitas pessoas estão com medo de perder. Então, isso seriam possibilidades que nós vemos aí, né, dentro desse contexto, ansiedade, depressão, inflamações pulmonares. Outra coisa muito importante que eu mencionei esses dias, eu comentei sobre isolamento consciente, né? Nós falamos isso dentro da visão biológica, que nós temos dois tipos de isolamento. Aquele que é o isolamento do sofrimento, daquela pessoa que de alguma forma está num estado de adoecimento, que está isolado numa UTI, que a gente diz que é a sensação do peixe fora d'água, que é quando eu sinto que eu não pertenço, né? Então, esse mecanismo de isolamento, esse mecanismo de solidão, ele faz com que o nosso corpo entre em um mecanismo de sobrevivência que ativa uma região do rim, que faz com que nós possamos reter muito líquido, e aí nosso corpo tende a inchar, que a gente diz que é o choque biológico que desperta a sensação de peixe fora d'água, né? Quando um animal, né, se sente fora do seu ambiente, ele tende inicialmente a aumentar o seu volume corporal, que seria uma forma que ele teria de dizer assim, olha, eu vou aumentar a minha reserva, né? Já que grande parte do nosso corpo é constituído por água.
né? Só que junto com a água, ele também pode reter ácido úrico, creatinina, e isso tudo aumenta os quadros de acidose metabólica, uma série de toxicidades, né, que vai gerar no nosso organismo e, consequentemente, acentua-se processos inflamatórios, acentua-se processos de dor. Se a pessoa já tinha uma falta de ar, ela vai intensificar ainda mais esse processo. Então, quando nós fazemos um isolamento consciente, um isolamento onde você consegue utilizar esse momento para poder desfrutar de algo positivo, tentar olhar de uma outra forma, se utilizar desse tempo para estar próximo de pessoas que você gosta, se dedicando a momentos para você, enfim, aí seria um bom isolamento, né? Agora, a partir do momento que isso começa a não trazer mais essa sensação de benefício, nós também podemos começar a ter aumentos de quadros aí. Só essa semana, pessoas próximas a mim, três pessoas já foram internadas com quadro de insuficiência renal. Então, veja que interessante. A resposta biológica desse mecanismo desencadeia de forma intensa o que vai ser classificado pela medicina tradicional como insuficiência renal. Que, na verdade, o que é uma insuficiência renal? É o rim retendo água, ácido úrico e creatinina, principalmente. Então, vejam, já são pessoas que, de alguma forma, estão sentindo toda essa sensação, muitas vezes, porque não podem sair para trabalhar, não podem... são aquelas pessoas que, de alguma forma, elas... Desculpa. Ah, é que, na verdade, essa situação, ela acaba que a gente fica envolto em todas essas coisas que você colocou, né? Te dá essa sensação de você não estar no seu lugar, te dá essa sensação de que você não pode fazer algo, então eu vejo que muitas vezes fica nessa reclusão, né? Como você falou, forçada, então... acaba que mais o medo, mais o medo de perder, né? Muitas pessoas trabalham aqui, principalmente aqui, trabalham por conta. Então, além dos nossos pacientes que a gente vai cuidar, também temos que cuidar de nós, né? Para não ficar mal depois. E é o que a gente tem falado para as pessoas, né? O que acontece? Hoje, a pessoa ela precisa escolher do que ela quer se alimentar, né? Então, eu falo dos diferentes tipos de alimentos que nós temos, né? Então, nessa quarentena, você pode abusar de alimentos ruins, que vão gerar toxicidades para o seu corpo, intoxicações. Você pode se intoxicar de assuntos, de notícias, enfim, né? Então, muitas pessoas estão se alimentando diariamente disso. E, inevitavelmente, não tem como, se você fica toda hora sofrendo impactos, você achar que em um momento isso não vai te pegar, né? Como se você estivesse blindado frente a tudo isso daí, né? E, infelizmente, as pessoas ficam hipnotizadas por todo esse processo, né? Não que, hipótese nenhuma, a gente disse que não deve seguir, não deve se cuidar, não é isso. Mas as pessoas ficam 24 horas por dia se alimentando de coisas negativas. E não tem como a gente dizer que isso não vai interferir no nosso organismo, na fisiologia de funcionamento do nosso corpo, né? Sim. E no nosso sentir biológico também, né? Com certeza. O tempo todo. A gente está sendo afetado. Você já deu várias dicas, mas guarda uma para o final, tá bom? Uma para o final. E dentro disso tudo, Alan, por que você acredita que é importante um programa de desintoxicação após a quarentena? Porque hoje a gente a não ser com tentar se blindar, né? Não se blindar, mas tentar se alimentar com coisas boas, né? Dentro do nossa semana, do nosso dia. Mas depois, né? No pós-quarentena, por que você acha que é importante um programa de desintoxicação? Bom, eu acho assim, dentro de todo esse cenário que eu comentei, né? Nós estamos nos intoxicando de todo lado, seja do ponto de vista psíquico, muitas vezes, né, alimentação, hábitos, enfim, tudo isso daí são tendências da maioria das pessoas. Tem pessoas que talvez tinham uma dinâmica maior de atividade física, talvez estão com medo, não estão praticando nenhuma atividade, não estão saindo de casa, enfim. Então, o nosso corpo, ele tende a assumir processos de intoxicação. Isso é uma verdade, né? E é o que eu acabei de citar, processos inflamatórios, processos infecciosos,
hiperestresse, aumento do nível de cortisol, pouco descanso, insônia, enfim. Então, veja todo o cenário de possibilidades, né? E eu acho que conforme nós começamos a sair deste processo, o nosso organismo também vai tentar voltar para um fluxo natural, né? E se nós conseguimos buscar recursos para tentar nos equilibrarmos diante de tudo isso daí, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter muito mais chance de não adoecer, de encontrar o equilíbrio mais rápido, enfim. Né? Então, na minha concepção, o fato de você se utilizar de recursos para te desintoxicar é justamente a partir desse cenário todo, né? Então, isso com certeza te ajudaria numa melhora do seu sistema imunológico, te ajudaria numa melhora do seu equilíbrio do sistema nervoso autônomo, que é extremamente importante para a relação entre saúde e doença, que é o que nós vamos chamar de atividade e descanso. Você pode dormir melhor, você pode, enfim, ter todos os benefícios aí que nós sabemos clinicamente, né, que se tem ao se utilizar de recursos que vão tentar equilibrar um pouco mais o nosso sistema, seja do ponto de vista energético, físico, enfim, todas as coisas, né? Espiritual, todo um contexto aí que eu acho que tá tudo meio perturbado nesse momento, né? O que eu achei interessante, Alan, foi que você ter falado que geralmente esses sintomas vão aparecer depois, né? Esses sintomas eles têm alguns que vão aparecer assim logo, mas geralmente vai ser depois que passa o período de maior pressão, né? Sim. Então, acho que a importância da gente também se atentar a isso, porque como vai vir depois o maior número de sintomas, a gente tem que estar preparado para receber o nosso paciente, né? Pensando no Spa Detox, que é uma forma, né, de desintoxicação iônica, através da desintoxicação iônica, de contribuir para que essas toxinas saiam de forma mais rápida, não só a toxina no corpo, mas também o relaxamento que ele traz, que vai te ajudar nessa questão da insônia, como você falou, que por conta do aumento do cortisol. Então, é bem importante a gente estar preparado para receber esse paciente quando ele chegar na nossa clínica, né, e estiver apresentando algum desses sintomas, a gente não ficar assustado achando que enfim, é uma doença, né, mas é uma resposta do organismo ao que ele está passando, né? Exato. É estranho para as pessoas, né, muitas vezes entenderem isso, né? Porque quantos pacientes nós recebemos e que eles dizem assim, mas Alan, a minha vida estava terrível e eu fisicamente estava super bem. E agora que as coisas começaram a se ajeitar, eu vivo doente, né? Eles acabam citando termos como, meu sistema imunológico está baixo, eu fico doente o tempo todo, estou com a gripe atrás da outra, a infecção urinária atrás da outra, e na verdade não é isso, né? Na verdade, nosso corpo ele tem dois sistemas que tendem a nos manter em equilíbrio, né? O que a gente chamaria de um equilíbrio? É o mesmo tempo que eu tenho de estresse, eu teria de recuperação. O mesmo tempo que eu tenho atividade, eu teria de descanso. Então, se tudo isso acontecer, teoricamente não existiria a doença, né? Só existiriam as doenças traumáticas. Mas todas essas outras doenças, se nós vivêssemos em pleno equilíbrio, elas não teriam ambiente para se manifestar, né? Agora, a partir do momento que nós saímos desse funcionamento em equilíbrio, nós vamos ter um mecanismo de... A primeira coisa é um aumento da atividade simpática, para as pessoas assim entenderem, é o nosso sistema de alerta. Todo mundo, em algum momento, ficou mais estressado, mais excitado, teve um ataque cardíaco, enfim, né? Então, se isso acontece de forma abrupta, a gente entra e sai desse contexto. Agora, você imagina o seguinte, você liga a TV, notícia ruim, medo, pânico, você já começa a entrar no estado de alerta. Né? Aí você vai conversar com alguém, segue também do mesmo jeito. Entendeu? Então hoje, se você for imaginar, tem pessoas aí que de 24 horas do dia dela aí, ela tá 16, 18 horas vivendo em estresse, né? Então, você imagina quando ela sair de tudo isso, que aí entra o sistema para tentar equilibrar o processo, que é o que nós chamamos de parasimpático, que é o de reparação, que é o que nos dá sono. Por isso que nós nos curamos dormindo, né? Então, nós vamos descansar para poder repor
a nossa energia, poder, né, equilibrar todo esse ciclo do cortisol, todo esse ciclo do sistema simpático, né? Então aí vem o parasimpático. O que o parasimpático faz no corpo? Ele vai chegar, é como se ele falasse assim, ó, vem aqui que agora eu vou ter que ajustar tudo aquilo que você viveu lá atrás, né? E aí, como que o corpo equilibra? Isso é importante. Como que o corpo se ajusta? O primeiro processo do corpo é uma alteração funcional. E o segundo é inflamação. Não tem jeito. Nenhuma estrutura ela se recupera sem inflamar, né? Se eu for lá na academia pegar mais peso do que eu aguento, amanhã os meus tendões vão estar com quadro inflamatório, de dor natural. Por quê? Porque eu fui e coloquei mais carga do que eu aguentava. Então, quando a gente traz isso para o mundo material, as pessoas conseguem palpar, né? O quanto de peso, né? Agora, quando a gente leva para o nível psíquico, o quanto de peso, o quanto de carga você está colocando, né? Então, é importante que a gente... E quando que está tendo descanso, né? Porque a gente só vem colocando carga e não está tendo descanso. Uma das meninas mandou aqui que a meditação tem ajudado bastante. E a meditação me ajudou muito e tem me ajudado muito também. Muito. Então, que é uma forma também da gente descansar disso tudo, né? Além de não se alimentar todas essas coisas ruins, carregar toda essa carga, uma forma de descanso durante esse período é a meditação, né? Sem dúvida. A meditação, ela ativa o parasimpático. Por isso que nós entramos em um quadro de relaxamento, conexão com o nosso íntimo, né? Então, justamente, se você está num estado de alerta, você tem que usar recursos que diminuam esse estado, né? Então, é isso que a gente recomenda para as pessoas. Olha, tente evitar gatilhos que te colocam em estado de alerta e se utilizem de recursos que te colocam no estado de relaxamento. Então, uma meditação, ouvir uma boa música, né? Estar em contato com a natureza, com, sei lá, enfim, uma série de coisas que tendem a te trazer justamente para esse equilíbrio, né? Que é o que as pessoas não se utilizam tanto. Infelizmente, a gente chama isso daí, na visão biológica, de efeito hipnótico. As pessoas ficam hipnotizadas por algo e aí começam a se alimentar deste algo, né? E aí não percebem tudo que está impactando, tudo que está acontecendo no organismo. Só vão perceber quando já estiverem no estado da doença, né? Quando começa, eu sempre falo que no Spa Detox, nas lives da semana passada, que o nosso corpo ele só começa a manifestar alguma coisa quando ele não consegue mais equilibrar. Quando o desequilíbrio já é tão grande que o nosso organismo ele não dá conta de tentar sustentar daquela forma. Então, ele começa a aparecer os sintomas disso. E eu acho que aqui, vindo para o lado psíquico, é da mesma forma. O nosso corpo ele vai tentando ajustar, só que chega numa hora que não dá mais. E aí, geralmente, é só nesse momento que a gente começa a pedir ajuda, né? Que a gente começa a ir buscar algo que vai fazer a gente voltar para esse equilíbrio de novo. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente sair dessa quarentena e for atender nossos pacientes. Que primeiro a gente precisa estar bem para cuidar do próximo e que eles vão vir com essas queixas já com sintomas, geralmente, né? Principalmente por causa desse modelo, né, da medicina ocidental que a gente segue, né? Ele é um modelo muito voltado para a doença, né? Então, infelizmente, as pessoas acreditam que a doença é o mal e que os problemas delas começaram quando surgiram a doença, né? E dentro de um conceito, de uma outra perspectiva, os seus problemas, eles não começaram no dia que começou a sua doença, eles começaram muito antes disso. A doença, ela na verdade, a doença ela já é a tentativa do corpo de se ajustar a algo, né? Então, é o que eu falo, a única doença que é do físico real, na minha concepção, é doença traumática. Eu pisei num buraco, torci o meu pé e machuquei. Ponto. Aí eu estaria dizendo de algo que surgiu no mesmo momento em que aconteceu o trauma. Para todo o resto, o nosso corpo, o tempo todo, ele está buscando mecanismos e formas de tentar nos manter em equilíbrio. É sempre essa a tentativa. Só que muitas vezes, para ele se manter em equilíbrio, ele tem que puxar para cá, ele torce para lá, ele
E aí ele vai, de repente surge uma dor na coluna. Mas essa dor na coluna, ela é o produto final de um processo, né? Surge uma gastrite, surge uma colite, uma febre. Então, todas essas respostas já são possibilidades do corpo de se adequar. Por isso que a gente tenta bater na tecla de que nós precisamos buscar recursos de equilíbrio quando nos sentimos bem. É estranho isso daí para as pessoas. Né? Quando as pessoas adquirem esse hábito, hoje eu recebo, ainda bem, no consultório, muitas pessoas dizem, oh, Alan, eu pergunto, qual é a sua queixa? Não, eu não tenho nada. Eu vim aqui só para manter o equilíbrio. Então, isso já é uma pessoa que ela já adquiriu uma outra perspectiva de consciência, né? Que é justamente o objetivo do Spa Detox e de tudo isso daí, né? Exato. E eu acho que é interessante também, pensando nisso, que a gente tentar tratar as pessoas enquanto elas não estão tendo um sintoma, né? Que a gente precisa primeiro acreditar nisso, acreditar na importância que a gente tem antes do sintoma aparecer, Exato. né? Para que a gente consiga atrair as pessoas para a gente, né? Porque se a gente só tratar quando tá tudo ruim, aí como que a gente vai atrair aqueles que estão bem para não ficar nesse estado, né? É o que eu falo, eu dou um exemplo, eu falo muito para meus pacientes, eu falo a mesma coisa, se você achar um carro para comprar que não precisa fazer revisão, me fala, né? Mas normalmente você faz revisão antes dele quebrar, a ideia é essa, né? Sim, então nós utilizamos esse conceito para muitas outras coisas materiais, mas não utilizamos esse conceito para a principal máquina que nós temos, que é o nosso corpo, né? E principalmente ter um olhar de uma forma mais integrativa, né, para o processo, né? Nós somos muito mais do que matéria, né? Nós somos, enfim, né, uma série de outras coisas que constituem, né? Então nós precisamos cuidar dessas diferentes partes, porque a doença justamente vai ser o momento em que uma dessas partes se fragilizam, né? Exato, vai desajustar, né? Mas, Alan, eu nem sei que horas são, não sei quanto tempo que já deu. Tem tempo? Ok. Perguntei aqui para os meus auxiliares. Alan, dentre tudo que você falou, enfim, foi sensacional. Qual que você tem alguma dica para dar para a gente? Falamos sobre várias aqui, mas tem alguma que você tem aí que guardada, especial? Eu tenho falado muito, eu acho que é um ponto importante, que você seja grato todo dia por alguma coisa que você está tendo a oportunidade de vivenciar nesse momento. Eu acho que a gratidão, ela traz um sentido diferente para todo um processo. Se você não conseguir, diante de tudo isso que está acontecendo, ser grato todo dia a uma nova oportunidade, a uma nova possibilidade, significa que você vai passar por tudo isso sem nenhum aprendizado, sem nenhuma evolução. E eu acho que todos nós estamos aqui para evoluir. Tudo isso que está acontecendo é uma dinâmica da natureza buscando um ajuste. Não tem como a gente dizer que isso não está acontecendo, né? Então, desde lá de trás, a natureza sempre está buscando uma possibilidade. E eu acho que as pessoas que vão passar são as pessoas que estão tentando tirar algo de positivo de todo esse cenário. Então, isso seria a minha principal dica. Até me emociona aqui isso, porque o Alan sabe, eu fui paciente dele, sou ainda, né? Sou paciente dele e minha vida transformou, né, Alan? Desde que a gente começou o tratamento e eu tenho colocado muitas coisas em prática. Eu vejo que o Spa Detox como uma forma de desintoxicação, de reequilíbrio, de tentar levar o corpo para o eixo, assim como o tratamento, né? Não só a osteopatia, mas a nova medicina germânica me abriu um mundo diferente. Então, eu sou muito grata a tudo isso que eu vivi e que tem me aberto muitos olhos. Então, por isso que eu acredito tanto no tratamento, tanto no... É muito legal ver as pessoas comentando. Eu não sei se você também acha isso, mas é muito bom ver as pessoas sendo gratas aqui já, aprendendo isso. Mas eu sou muito grata mesmo por você ter aceito
o nosso convite aqui da Spa Detox, porque eu acredito muito no que você tem, né, na sua missão, que é trazer mesmo esse autoconhecimento, essa cura verdadeira, né? Não só um remedinho ali para o sintoma. Então, isso que é uma coisa que eu também acredito com a Spa Detox. Então, é muito bom mesmo. Sou muito grata a você por ter aceito esse convite, Alan. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de tentar levar uma nova perspectiva, um novo olhar, muitas vezes, para as pessoas dentro de todo esse cenário, né, que nós estamos vivendo.